A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro link fixado nos comentários, vocês encontrarão todos os links necessários para que vocês possam entrar no nosso canal de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, no canal do Padre Daniel Ribeiro. Também tem o link para vocês entrarem, tudo no primeiro link fixado no comentário. E agora eu vou colocar mais 2 links. Um link que é direto do meu WhatsApp para agendamento de consultas com psicóloga particular, que no caso sou eu, caso alguém queira. E mais um link que é o do Fábio, que é quem cuida da parte de edição deste canal. Então, vocês vão encontrar um monte de link. Quem precisar de alguém para editar vídeo, tem o link do celular do Fábio. Quem precisar de psicólogo, tem o link do meu consultório para agendamento. E todos os links dos nossos canais, tá bom? Nós vamos hoje ler o segundo livro de Samuel, continuando no capítulo 5. E no final do vídeo, eu vou colocar uma jaculatória, tá? E aí eu quero ver quem é que chega até o final, escuta a jaculatória e coloca nos comentários. Tô de olho, hein? Não esqueçam de deixar seu like e quem não tiver inscrito ainda no nosso canal, por favor, que o façam. Conto com todos vocês. Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Davi, rei de Israel. Todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Vê, não somos nós teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. O Senhor te disse: És tu que apacentarás o meu povo e serás o chefe de Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ter com o rei em Hebrom. Davi fez com eles um tratado diante do Senhor e eles ungiram-no rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e seu reinado durou 40 anos. 7 anos e meio sobre Judá em Hebrom e depois 33 anos em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá. Tomada de Jerusalém. Davi partiu com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que ocupavam a terra. Estes disseram a Davi: Tu não entrarás aqui, cegos e coxos te repelirão. Significando que jamais Davi entraria lá. Mas Davi apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Naquele dia, Davi dissera: Quem quiser abater os jebuseus, siga o canal para atingir esses cegos e coxos, inimigos de Davi. Daí vem o ditado: nem cegos nem coxos entrarão na casa. Davi estabeleceu-se na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Cercou-a de muralhas desde Milo e construiu no interior. Davi ia se fortificando e o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. O rei de Tiro, Irã, mandou-lhe mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir-lhe um palácio. Davi reconheceu que o Senhor firmava o seu trono em Israel e exaltava a sua realeza por causa de seu povo. Davi tomou mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que deixou Hebrom e teve delas filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Gebaar, Elisua, Nafeg,
Jáfia, Elisama, Elíada e Elifalete. Vitória sobre os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi fora ungido como rei de Israel, puseram-se todos em campanha para apoderar-se dele. Informado disso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus, desde que chegaram, espalharam-se pelo vale dos gigantes. Davi consultou o Senhor, dizendo: devo subir ao encontro dos filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Vai, respondeu o Senhor, eu os entregarei certamente nas tuas mãos. Veio Davi a Baal-Farazim, onde os derrotou. O Senhor disse ele: rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem os diques. Por isso chamou aquele lugar Baal-Farazim. Os filisteus abandonaram ali seus ídolos. Davi e seus homens os levaram. Os filisteus voltaram ao ataque, espalhando-se pelo vale dos gigantes. Davi consultou o Senhor, que lhe respondeu: não vás ao seu encontro, mas dá a volta por detrás deles e os atingirás do lado das amoreiras. Quando ouvires um rumor de passos, então apressa-te e ataca, porque o Senhor irá adiante de ti para esmagar o exército dos filisteus. Davi fez como lhe ordenara o Senhor e feriu os filisteus desde Gabaá até Gazer. Capítulo 6. Transporte da arca para Jerusalém. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-no da casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza andava junto da arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpas, cítaras, tamborins, sistros e símbalos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu-o Deus por causa da sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Oza. Por isso, chamou aquele lugar de Feres Oza, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gat. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gat, e o Senhor abençoou-o com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então que Davi e fê-la transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos.
Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Cingido com um efode de linho, o rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi, saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou-o em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor, como qualquer um do povo. Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi. Diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e toda a tua família, para fazer-me chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixastes ainda mais, e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falastes. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Capítulo 7. Promessas de Davi e oração de Davi. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, faze o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai e dize ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor. Não és tu que me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas qual um vindante tenho me alojado sobre a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu, porventura, a algum dos chefes de Israel que me encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde guardavas tuas ovelhas para fazer de ti o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel. Plantei-o nele
e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio a apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é a minha família, para que me tenhais trazido aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizeste promessas à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conhecereis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizeste todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso, sois grande, ó Senhor Javé. Ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com os seus deuses? Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel, para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o meu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como disseste. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque vós mesmo, ó Senhor dos exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação: eu te construirei uma casa. Por isso, o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus e vossas palavras são a mesma verdade. Pois que prometestes ao vosso servo essa graça, abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Capítulo 8. Diversas guerras. Depois disso,
Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhes as rédeas do governo. Depois venceu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra. 2 medidas de corda para a morte e uma medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba, quando este foi restabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnições em Arã de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Deste modo, o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bet e de Berot, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tou, rei de Emat, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adoram ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tou. Adoram levou a Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Edom, Moabe, os amonitas, os filisteus, Amaleque e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edonitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em Edom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi. E o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Reinava, pois, Davi sobre todo Israel e praticava a justiça e a equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Sadoque, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saraías era escriba. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. E agora um ensinamento sobre as indulgências, tá? A fonte dessa informação é a paróquia da Sagrada Face.com.br, tá? Vamos lá. Fazendo o sinal da cruz e dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ganha-se 100 dias de indulgência. E se fizê-lo com água benta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ganha-se 300 dias de indulgência. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus os abençoe.